Olá pessoal, tudo bem? Bruno Gianola aqui de novo. Eu estou fazendo um outro vídeo para falar sobre emagrecimento, porque além de ser um tema que eu gosto, um tema que eu trabalho, um tema que eu me interesso, é uma coisa que muitas pessoas acabam precisando, né? Muitas pessoas buscam e ficam às vezes anos tentando fazer alguma coisa para mudar uma questão de aparência física no que se refere ao emagrecimento. E eu acho que é bem importante, não só pelo aspecto físico, visual mesmo, mas no sentido de saúde e tudo mais. Então eu quis fazer esse outro vídeo com alguns olhares da PNL no que se refere a emagrecimento e algumas coisas que a gente poderia fazer para conseguir atingir melhor um resultado. Então, quando a gente está falando aquela coisa de segunda-feira eu começo, tem um fator emocional aí que acontece que as pessoas não se dão conta, que é mais ou menos assim. A todo momento, o que acontece na nossa vida, nas situações que a gente vive, estão nos gerando emoções, estão nos trazendo emoções e a gente toma decisões com base no estado emocional que a gente está naquela hora. Por que eu estou falando isso? Quem já literalmente enfiou o pé na jaca, literalmente não, né? Mas quem já enfiou o pé na jaca e, por exemplo, no final de semana ou numa sexta-feira e imediatamente, alguns minutos depois, falou: segunda-feira eu vou começar academia e regime. E não começou na segunda-feira. O fator que provavelmente aconteceu, eu não vou afirmar que é assim para todo mundo, porque eu não conversei com todas as pessoas que passaram por isso, porque quase todas as pessoas já fizeram isso, foi o seguinte: a pessoa percebeu que ela extrapolou, que ela passou dos limites aceitáveis para ela, para o corpo, para a saúde e tudo mais, e aí aquilo gerou uma determinada emoção, por exemplo, culpa. Talvez a pessoa tenha sentido culpa. Só que sentir culpa não é bom. Então a gente, racionalmente, né, a gente, como seres humanos, não gostamos de sentir culpa, só que de uma maneira praticamente automática, a gente busca um jeito de parar de sentir culpa. E aí o que a gente faz? Uma promessa pra gente. Segunda-feira eu vou começar tal coisa. Só que quais são os dois problemas dessa promessa? O primeiro, que depois que você faz essa promessa, a culpa passa, de certa forma. Ela é jogada para baixo do tapete. Porque é uma coisa que acabou de acontecer, estava gerando culpa ali, vai para baixo do tapete. E a segunda é que normalmente a pessoa fala: bom, já que na segunda-feira eu vou começar uma dieta, vou começar a academia, então hoje eu posso comer mais. Aí ela termina, ela fica o dia inteiro, o final de semana inteiro, enfiando o pé na jaca, porque ela se fez aquela promessa. O que acontece segunda-feira? Passou a culpa já. Tudo que remetia à culpa já passou, porque já faz 2 dias, ou 3 dias, ou um dia, no outro dia já não tem mais essa sensação. Aí a pessoa não está mais com aquela motivação, porque tudo que motiva alguém é ou a pessoa querer afastar alguma coisa que ela não quer, ou ela ir em busca de alguma coisa que ela quer. Nesse caso, a pessoa está tentando afastar a culpa. Só que como chega a segunda-feira, não tem culpa, não tem a motivação, o fator da energia que a pessoa precisa para começar a fazer alguma coisa. Aí ela não começa. E o que as pessoas deveriam, né, numa forma interessante, assim, usar para se motivar? O resultado que ela quer. O corpo que ela quer ter, o estilo de vida que ela quer ter, a saúde que ela quer ter, e não o que ela quer parar de ter. Porque o que ela quer parar de ter, na hora que não tiver mais tão ruim, ela vai parar. É aquela pessoa que fala assim: não, agora eu cheguei numa situação inaceitável. A pessoa já está 20 quilos acima do peso, por exemplo, só que ela acha que os últimos 5 foi inaceitável. O que ela vai fazer? Ela vai dar um jeito de fazer uma dieta, vai sofrer, não vai gostar e tal, vai reclamar para todo mundo, vai emagrecer aqueles 5 quilos e vai voltar.
ela vai ficar 15 quilos acima, mas como agora não está mais inaceitável, ela não vai mais tomar atitudes e decisões. Então, é bom a gente perceber os fatores motivacionais que estão nos movendo. Você quer um resultado porque você quer afastar uma coisa? Que hora que você vai saber que afastou aquilo? Porque provavelmente essa vai ser a hora que você vai parar de se motivar. Agora, se você cria uma imagem rica, uma imagem realmente atraente, e eu não digo atraente de corpo, atraente, mas uma imagem que para você te atraia, no sentido de eu quero isso. Quando você cria isso e você realmente foca nisso que você quer ter e não naquilo que você quer só evitar, você tem mais probabilidade de ir até o fim e de manter isso depois. Porque a maioria das pessoas que emagrecem um pouquinho e não mantém, elas só queriam se afastar do extremo que elas estavam, mas elas não estão se importando tanto em manter uma coisa mais saudável, mais positiva. Então, alguns toques que eu acho interessante, né? Crie um futuro que eu gosto de chamar de futuro propulsor. Por que propulsor? Porque ele te joga lá. Então, crie na sua mente um futuro que você quer ter, que quando você pensa nele, você fala, nossa, que legal, eu estou indo em busca desse futuro. Aí, alguns pontos importantes. Pense a médio para longo prazo, principalmente com relação à alimentação. Quando uma pessoa ela come muito ou come uma sobremesa que no fundo nem era tão gostosa assim, né? Às vezes você vai num restaurante, tem lá uma sobremesa que você fala, nossa, nem é minha sobremesa preferida, mas é a melhor que tem aqui, ou a única que tem eu vou comer. A pessoa está, de certa forma, sacrificando o futuro em troca do presente. Só que esse presente é imediato. Meia hora depois, a pessoa já está arrependida, normalmente. Não estou dizendo de uma forma geral, né? Normalmente, meia hora depois da sobremesa, a pessoa já se arrependeu. Não é que ela fica um dia e meio, nossa, aquela sobremesa. Ela fica meia hora, ela não fica tanto tempo assim. E normalmente não cai bem no estômago também. Então, se a pessoa pensasse sobre que efeito aquilo vai gerar no corpo dela daqui meia hora ou uma hora, ela vai pesar melhor as decisões dela. Então, assim, quando você estiver tomando uma decisão, perceba isso. Eu estou tomando uma decisão imediata, isso aqui vai, daqui meia hora eu vou estar arrependida, ou arrependido, né? E uma coisa interessante, principalmente nesse exemplo que eu dei, né? A pessoa está num restaurante e tudo mais. É muito comum a gente ver uma mesa que tem várias pessoas acima do peso e uma abaixo do peso. E aquela que está abaixo do peso fala, hoje eu não vou comer sobremesa. Nem tem tanta coisa que eu gosto aqui, que eu estou com tanta vontade assim e tal. E todas as outras pessoas pediram sobremesa. O que as outras pessoas fazem? Você pode. Você está magra. Você é a única que deveria poder aqui. Todas estão comendo, sabendo que não pode e falando que a outra deveria comer. E, na verdade, essa pessoa está magra, adivinha por quê? Ela vê a sobremesa lá e fala, é interessante, mas não é tudo isso, sabe? Depois eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu vou malhar, eu vou fazer alguma coisa. Isso aqui não vai de acordo com o meu resultado esperado e tudo mais. Não estou dizendo uma coisa extrema, que a pessoa vai contar caloria, esse tipo de coisa. Mas ela vai olhar aquilo e falar, não é tudo isso, não, pelo esforço. E eu vejo muita gente fazendo uma analogia com isso, que quando pensa em algum milionário, por exemplo, o que será que o Mark Zuckerberg está fazendo agora? Ou o Bill Gates? Daí alguém passa assim, deve estar gastando dinheiro, deve estar comprando uma Ferrari, deve estar fazendo não sei o quê. Agora, se os milionários ficassem o dia inteiro achando, fazendo o que as pessoas acham que eles estão fazendo, que é torrar dinheiro, assim, eles não seriam milionários. Se os magros ficassem comendo porque são magros, eles não seriam magros, seriam gordos. Então, o milionário é milionário justamente porque ele sabe administrar quanto entra e quanto sai. Uma pessoa é magra porque ela sabe administrar quanto entra e quanto ela gasta. Não que ela pode comer mais porque ela é magra. O milionário não é que ele vai ficar torrando dinheiro porque ele é milionário. Ele sabe na onde que vale a pena ele investir, ele gastar e tudo mais.
Na teoria eu sei disso, porque se eu soubesse tão bem assim, eu também não seria milionário, né? Mas, numa forma simplista, é assim o processo. Então, reconheça que você, se você é uma pessoa que está precisando emagrecer, e provavelmente se você assistiu o vídeo até aqui, ou você é um profissional que está ajudando alguém a emagrecer, ou você está precisando, provavelmente você está assim agora por causa de pequenos comportamentos e atitudes que você veio tendo ao longo do tempo, que a longo prazo ou médio prazo geraram esse resultado em você. Você não engordou de um dia para o outro. E emagrecer, você não precisa querer emagrecer de um dia para o outro. O que as pessoas fazem? Elas se olham no espelho e falam, eu queria ser magro. Só que ela queria agora ser magro. Ela não pensa que ela quer ser magra e que ela vai ter que tomar pequenas atitudes ao longo do tempo, do mesmo jeito que ela fez para engordar, que não foi de um dia para o outro, para emagrecer também não vai ser. Então, a pessoa deveria ter uma noção disso, né? E apesar de ser uma coisa óbvia, provavelmente a maioria das pessoas queriam agora. Aí elas fazem uma semana de academia e queriam já ter emagrecido. Ou queriam já estar de um determinado jeito, mas às vezes isso requer um ajuste do corpo, uma adaptação do corpo, toda uma questão fisiológica, uma questão de hormônios, regulação e tal, que não vamos entrar nesses assuntos aqui, mas não queira as coisas para hoje. E uma coisa que eu vou sugerir, como então que eu vou me motivar para fazer uma coisa se eu não quero tudo para hoje? Primeiro, tem uma noção que causa e efeito, né? O que você faz já é um efeito. Ou quase imediato, ou um pouco mais a longo prazo ou a médio prazo. Causa e efeito. Então, quais são os efeitos que você está sofrendo agora das causas do passado? Se você não mudar essas causas, você não vai mudar os efeitos futuros. Se você demorar 6 meses para começar a fazer alguma coisa, daqui 6 meses você vai estar do mesmo jeito ou pior e 6 meses mais velho. Então, não espere tanto para começar a fazer uma coisa. Tenha noção que hoje você pode interferir nos próximos 6 meses já. E como fazer para gerar algum certo tipo de motivação? Pense assim, qual é a última roupa minha que parou de servir? E pense assim, o meu objetivo agora é voltar a caber nessa roupa. Aí você vai fazer alguma coisa que você vai conseguir a médio para curto prazo, né? Mais ou menos médio prazo, ver um resultado. Aquilo vai te animar, você vai falar, nossa, que legal. Uma parte aqui eu consegui, né? Uma guerra, você ganha uma guerra quando você vence pequenas batalhas. Então, ou então assim, tudo bem, eu quero perder 30 quilos, eu quero emagrecer 30 quilos, então eu preciso emagrecer 2 primeiro, né? Então, eu tenho 2 semanas para emagrecer 2 quilos, eu vou focar essas 2 semanas agora e emagrecer 2 quilos. Aí deu 2 semanas, agora, nas próximas 2 semanas, o meu trabalho vai estar um pouco assim, eu vou emagrecer 1 quilo. Não caia no erro de começar a fazer conta assim, porque é muito comum também. A pessoa começa a ter um determinado estilo de vida mais saudável, ela vê que num mês ela emagreceu, por exemplo, 4 quilos, aí ela faz a conta, bom, eu preciso perder 12, em 3 meses eu perco. Não caia nesse erro, porque você vai gerar uma expectativa provavelmente irreal. E procure criar expectativas reais. Se você faz essa conta, é óbvio que provavelmente não vai ser assim, porque o seu corpo está se ajustando. O que ele queimou de 4 quilos no primeiro mês, no segundo mês ele já não tem tanta coisa assim para queimar e não vai ser os mesmos 4 quilos. Então, não faça esse tipo de conta simplista. O seu corpo não é tão matemático quanto a sua mente consciente e racional. Então, trace metas pequenas. Eu quero perder 1 quilo, ou eu quero caber na próxima roupa. Daí, depois que você couber naquela, você vai querer caber na outra, e na outra, e na outra, e assim por diante. E eu poderia ficar falando outras coisas aqui, né? Mas talvez eu acabe fazendo algum outro vídeo ainda sobre emagrecimento. Mas eu estou pensando em escrever um e-book com um olhar e com algumas estratégias simples de PNL para emagrecimento. Mas eu vou começar a escrever ainda. Então, antes de começar, eu queria saber se realmente as pessoas vão baixar, né? Se vai ser interessante. Então, eu vou pedir para que você, se você acha que vai ser um material interessante, que vai te ajudar, que você vai
se empenhar para usar da melhor maneira possível, deixa um comentário aqui, porque se eu ver que tem gente que se interessa, eu vou fazer sim. Se eu achar que ninguém vai se interessar, eu vou acabar fazendo algumas outras coisas aí. Então, vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido legal, espero que tenham gostado e até a próxima.